Você sabe reconhecer qual é o chamado da sua alma? Qual é o seu propósito de vida nessa encarnação? Eu sou a Nanciano Vale, terapeuta estelar, e vou conduzir esse programa de hoje trazendo como reconhecer os sinais do teu propósito, do teu chamado de alma, aquilo que viemos fazer nessa existência. Mas antes, quero deixar aqui para você já o meu contato, que é o 13 99707 5788, 13 99707 5788. Tô também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, como Nancy Anuvale, e também no Instagram com o Sistema Comando Estelar. Estamos no YouTube também, no Sistema Comando Estelar, então você pode estar assistindo esse programa pelo YouTube. Estamos aqui no Madrugada Astral, na Vibe Mundial, na Astral TV. E é sempre uma alegria estar aqui, trazer a mensagem dos nossos irmãos pleiadianos, nossos irmãos estelares, e falar um pouquinho também do meu trabalho como taróloga. Atuo com tarô terapêutico, com mapa numerológico, que são também ferramentas que nos levam, indicam caminhos do nosso propósito, conseguem indicar caminhos da nossa missão de alma. E se você quiser também conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Sistema Comando Estelar, que é esse sistema fantástico que eu canalizei, onde eu trouxe todas as informações que me foram passadas pelos pleiadianos, e nós transcrevemos em técnicas, que são mãos estelares, que é uma imposição de mãos fantástica, que promove equilíbrio, paz interior, cura espiritual, né, do nosso ser, da nossa essência divina, além de uma amorosidade fantástica quando nós estamos recebendo essa imposição de mãos, e nós podemos impor as mãos sobre as pessoas e também impor as mãos sobre nós. Nós temos também a mesa estelar, que é uma limpeza energética, uma purificação nas 4 áreas principais da nossa vida, que é espiritual, emocional, mental e material. É assim, com base, utilizando ali os recursos da radiestesia, da radiônica, nós efetuamos essa limpeza e purificação, ativação do nosso propósito, ativação das cores, ativação dos cristais nessa mesa. É um trabalho sensacional. Temos também símbolos de tratamento, e esses símbolos são como um pronto-socorro. Então, se você não estiver se sentindo muito bem, estiver passando por um processo desafiador, a gente te ancora nesse símbolo para que você seja reconectada com o teu ser, você se conecte com o que você precisa nesse momento. E também temos mantras, meditações. Eu sempre em algum programa tento trazer algum mantra para que você possa já ir se conectando com essa essência. E já deixo aqui o mantra de hoje, que é o mantra Oke Ushue. E esse mantra é o mantra principal do Sistema Comando Estelar. Ele significa benevolência e elevação espiritual. Tá bom, e como que você vai utilizar esse mantra? Você vai meditar com ele. Então, com o mantra Oke Ushue, você pode utilizar um japamala. Então, geralmente o japamala tem 108 bolinhas, né? 108 contas. Você vai fazer conta por conta. Oke Ushue, Oke Ushue, Oke Ushue. Se você não tiver um japamala, você pode fazer mentalmente ou falando o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser. Os irmãos estelares nos ensinam a simplicidade, eles não dificultam, pelo contrário, eles facilitam. É importante a gente fazer, é a gente realmente fazer o que tem que ser feito, fazer a nossa parte, se conectar com a espiritualidade. E fazer de verdade, com o nosso coração aberto, sentindo e com presença. Então, mais do que eu disser, né? Eu posso dizer para você o que você vai sentir, o que você vai perceber com a prática desse mantra. Faça você. E aí depois você vem me contar, porque eu adoro ouvir essas histórias que tocam o meu coração. E aí você vai fazendo aí Oke Ushue, faz por 21 dias, faz ali, leva esse mantra por 21 dias, sinta a diferença se você fizer todos os dias. E eu vou dizer que assim, dura em torno ali de 10 minutinhos que você repita esse mantra sem japamala, o que você faça com o japamala, você vai realmente perceber diferença no seu estado espiritual, no seu estado mental, na tua consciência, porque a meditação nos traz para o centro, né? E a meditação nos traz para o centro, nos traz para dentro, né? Porque com a meditação nós tentamos, e é um exercício, nos desligar do exterior para olhar para o interno. E essa prática de
desconectar do externo para olhar para dentro nos coloca cada vez mais perto do nosso propósito. E como que a gente encontra o nosso propósito, a nossa missão? Eu creio que os nossos caminhos, né, tem muitas coisas que já são traçadas antes da nossa encarnação, porque quando nós estamos aqui, nós temos o véu do esquecimento. Então, a partir de algumas meditações, de atendimentos, de muita busca interior, do autoconhecimento, a gente consegue começar a reconhecer algumas coisas. E também o que for necessário e fundamental para nós, né? Eu entendo que uma busca também incansável por quem éramos, se isso vai dar certo, se não. Essa busca desenfreada, sem propósito, também não é positiva para nós, porque nós temos que saber algumas informações quando elas realmente precisam chegar até nós. Por isso que sempre antes de um atendimento, seja ele qual for, um atendimento de tarot terapêutico, um atendimento com a mesa estelar, onde nós vamos acessar um campo espiritual, eu sempre peço para que tanto os irmãos estelares, quanto todos os seres sagrados que atuam comigo, que eles revelem somente o que você precisa saber nesse momento, somente o que você vai ter compreensão para lidar nesse momento. Então, por isso que é tão importante a gente ter seriedade, né? Sermos sérios na nossa busca por autoconhecimento, na nossa busca por respostas. E por isso que existe o véu do esquecimento, porque a gente só vai começar a compreender algumas coisas no tempo certo, no tempo que a gente tem maturidade para essa compreensão. E isso precisa vir a partir de um despertar. Por isso que a meditação, técnicas terapêuticas, elas auxiliam nesse despertar. E quanto mais despertos, mais nós expandimos a nossa consciência. E quanto mais a nossa consciência está expandida, mais nós conseguimos identificar qual é o nosso chamado, né? Qual que é o nosso propósito, o que viemos fazer aqui. Porque não viemos a passeio. Isso é um fato, né? A Terra é uma grande escola. Todos os planetas são escolas. Então, nós viemos aprender algo. Nós viemos praticar algo. Porque, além de aprender, nós praticamos. Então, a gente aprende e a gente pratica. Senão, fica um conhecimento esquecido. Então, a gente está sempre em busca de aprendizado e de colocar esse aprendizado em prática. E esses sinais, né? A gente pode perceber sinais do nosso propósito. Mesmo que nós tenhamos o véu do esquecimento, nós percebemos ao longo da nossa vida. Você já teve algum sonho que você, nossa, esse sonho parecia tão real, né? A gente sonha com um pouquinho do nosso caminho. Às vezes nós ouvimos alguma coisa no rádio, alguém falando, alguém que passa do nosso lado e fala alguma coisa. Então, são sinais divinos que vão chegando até nós. Mas para a gente perceber, a gente precisa estar desperto, né? Então, porque às vezes alguém passa do nosso lado e solta uma frase que era uma resposta que nós precisávamos naquele momento, mas se a gente estiver dormindo, né, num estado ali de dormência, numa vibração baixa, nós não conseguimos perceber que isso era um aviso, que isso era um sinal, que isso era uma resposta, tá? Então, os sinais do nosso propósito, primeiro, vem a partir do autoconhecimento. Então, quando a gente começa a se autoconhecer, abrir as nossas caixinhas interiores, que são várias, nós conseguimos começar a entender o que viemos fazer aqui, tá? A partir disso, nós temos diversas técnicas terapêuticas que também podem nos auxiliar nessa descoberta, né? Como, por exemplo, o mapa numerológico, existe o caminho de destino, né? Que é uma soma que nós fazemos, que é o que viemos fazer aqui, um grande aprendizado que viemos ter aqui, tá? E geralmente é algo que nós temos um pouco de dificuldade. E aí sim, a gente olha para essa conta do nosso caminho de destino, que é a soma da nossa data de nascimento, e nós compreendemos qual grande aprendizado viemos ter aqui. Que caminho a gente tem que ir, né? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que aprender? Nós temos também mapa astrológico, tanto o mapa astrológico oriental quanto o mapa astrológico ocidental, que nos indicam caminhos, né? Nos mostram parte ali do nosso propósito. A partir da meditação. Então, durante uma meditação, a gente está fazendo o quê? Liberando a nossa atenção do exterior e concentrando no interior.
E aí, a partir disso, a gente consegue serenar. A partir do serenar a nossa mente, nós abrimos a nossa consciência para termos ali muitas respostas que buscamos. Mas o que eu gostaria de dizer assim, para além de muitas técnicas, né, que nos auxiliam nisso, é importante que a gente não espere uma resposta pronta para nada, né? Para nenhum atendimento terapêutico, para nenhum desafio, para nenhum processo. São caminhos que nos são apresentados para que nós, a partir da nossa consciência, da nossa espiritualidade, da nossa fé, que a gente possa encontrar essa resposta. Ninguém vai chegar e dizer exatamente, olha, você veio fazer isso, somente isso. Porque primeiro que nós não vamos fazer uma coisa só. Nós vamos fazer muitas coisas nessa encarnação. Claro que nós temos um propósito maior, né? Então, posso ter um propósito maior de cuidar de pessoas, posso ter um propósito maior de aprender a ser resiliente, posso ter diversos propósitos, diversos chamados. Mas não é uma resposta pronta, é uma busca interior, né? E acaba tendo, assim, uma certa banalização e a gente é confortável que alguém diga para nós, olha, você veio fazer isso. É fácil, mas é muito mais profundo que isso, porque nós viemos fazer diversas coisas, tá? Nós viemos aqui para ter diversos aprendizados, mas nós temos sim um objetivo que nós combinamos antes de descer aqui, né? Antes de chegar aqui na Terra, na nossa encarnação, nós fizemos alguns combinados. E a gente pode sim e deve ir descobrindo quais foram esses combinados ao longo da nossa jornada aqui na Terra. E a meditação nos ajuda muito, né? Assim como os mapas, né? Mapa numerológico, mapa astrológico, atendimentos, vão nos dar caminhos, realmente vão apontar caminhos. Mas a gente precisa pegar essas informações e trabalhar nelas. E olhar para dentro, e compreender e caminhar junto a isso. E além disso, eu intuí, né, isso a partir das conexões estelares, que o autoconhecimento, né, a partir da gente se autoconhecer e a gente olhar para dentro, a gente consegue olhar para o próximo, né? E a partir do momento que a gente olha para dentro, para a gente poder fazer a diferença no mundo, a gente precisa começar por nós. Então, por isso é tão importante o autoconhecimento na descoberta do nosso propósito, do nosso caminho, no chamado da nossa alma. Nós precisamos nos voltar para a espiritualidade, esse é o primeiro passo. Nós precisamos nos voltar para dentro, para a nossa essência divina. Se a gente está vivendo somente na matéria, no externo, a gente não consegue nem captar sinal nenhum, né? Nenhuma frequência, receber nenhuma mensagem e nós não conseguimos chegar no nosso interior, porque a resposta está dentro de nós, ela não está fora. Então, nós precisamos olhar para dentro para acessar esse caminho. A partir do momento que esses caminhos, essas respostas começam a ser liberados para nós. Então, olhe para dentro. E o olhar para dentro é a partir da meditação, é a partir de entoar um mantra, é a partir de você acessar a sua espiritualidade dentro do que faz sentido para você. Mas acessar. Mas ter esse tempo para se dedicar ao campo espiritual. Né, que é a área mais importante da nossa vida. A gente geralmente coloca a área ou emocional ou material. Né? A gente sempre coloca a nossa área de relacionamentos ou a nossa área de trabalho, de dinheiro, como as mais importantes. E não são. A área mais importante da nossa caminhada aqui na Terra é a área espiritual. A partir do momento que eu começo a olhar para o meu campo espiritual, que eu me conecto com o divino, que eu olho para isso, entendo que há algo muito maior do que isso, que há algo muito maior do que o que é palpável. Aí sim, todas as nossas áreas, elas começam a fluir, inclusive, muito mais leves, muito mais fluidas, porque a gente consegue compreender que somos seres espirituais vivendo na matéria, que isso aqui um dia acaba.
A gente não sabe até quando nós estamos aqui. Você sabe até quando você está aqui? Muitas vezes nós não sabemos, né? Quando a gente, principalmente quando nós estamos bem, saudáveis, felizes, a gente acha que é eterno. E nós não somos. A nosso espírito, sim. Mas a nossa vida na Terra tem começo, meio e fim. E eu não sei quando é esse fim. Pode ser daqui a 10 minutos. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Nós não sabemos. Então, nós precisamos agir sabendo disso, tendo consciência disso, que nós vamos deixar a matéria. E o que nós vamos levar daqui? De matéria, nada. Nós só levamos a nossa essência. Nós só vamos com a nossa alma para outra dimensão, para outro espaço, para outro tempo. E daqui nós não levamos nada de material. Nós levamos o quê? O que nós aprendemos, o que nós vivemos, o que nós realizamos espiritualmente, o que nós desfrutamos, as nossas experiências e aprendizados. É a única coisa que levamos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, por isso, é tão importante esse depurar da nossa alma, esse depurar do nosso espírito, porque, na verdade, é o que mais importa. A gente não vai ficar aqui para sempre. Agora, se o plano terreno fosse realmente o nosso único plano e a gente vivesse aqui eternamente, aí vamos lapidar a nossa matéria. Mas nós cuidamos do nosso campo material, nós somos responsáveis por esse corpo que nos foi dado, que nos foi emprestado. Então, a gente cuida dele da melhor forma possível, nós cuidamos da matéria da melhor forma possível, mas nós nos conectamos essencialmente com o nosso campo espiritual. A partir dessa conexão espiritual, fica muito mais fácil a gente entrar em contato com a nossa missão, com o nosso propósito. E esse papo, né, de missão, de propósito, é importante que a gente tenha humildade, porque o nosso propósito é reverberar o amor incondicional. Nós temos os nossos propósitos individuais, mas basicamente é transcender a matéria, auxiliar o próximo, nos amar, praticar o amor próprio, praticar a generosidade, a compaixão, elevar o nosso pensamento, serenar a nossa mente. É estarmos em pleno contentamento com o momento presente, entender que as coisas são como são, mudar o que é possível e o que não é possível mudar nesse momento, descansar, praticar a aceitação. E muitas vezes, nos tempos modernos, de muita exposição, nós pensamos que o nosso propósito, nossa, é algo assim de transformar o mundo, de mudar o planeta, de assim, eu vim aqui para mudar o mundo. Se você não muda a si mesmo, você não consegue mudar o mundo. Então, a gente pode começar mudando a nós mesmos. E a partir daí, a gente sim tenta começar a mudar o mundo. E como que eu mudo o mundo? Eu mudo o mundo começando dentro de casa, com as minhas atitudes, com os meus relacionamentos, com a minha aceitação, com a minha sabedoria, com o meu exemplo. E a partir daí eu posso estender isso para o meu bairro, para a sociedade ao meu redor, para a cidade, para o país e para o mundo. Mas começa dentro de nós. É uma mudança que começa na gente. Então, tenha humildade também de reconhecer que o nosso propósito não necessariamente é vir aqui, chegar e revolucionar e mudar o mundo. É mudar a nós. Compreenda que o nosso propósito pode ser um aprendizado de lidar com a resiliência, de aceitar os processos com paz interior, de aceitar os desafios em paz. Isso é um propósito. Não necessariamente ser alguém super famoso, um popstar, né? Isso passa por humildade. Isso passa, em tempos atuais, né? De sementes estelares, de despertar de consciência. Nós temos, sim, muitas pessoas divinas, somos todos divinos, mas temos muitas pessoas com a consciência expandida encarnadas nesse momento. Virão os seres com a consciência muito expandida encarnar
nos próximos anos, né? Seres despertos que encarnam aqui e que também passam pelo véu do esquecimento. E muitos desses seres estão tendo uma vida normal, estão tendo uma vida, vivendo o cotidiano. E o viver o cotidiano também é extraordinário. Então, que a gente possa, nessa busca pelo nosso propósito, me emocionei, que nessa busca pelo nosso propósito, a gente... Me emocionei pela presença no momento estelar aqui dos nossos amigos. Então, que a gente viva o nosso cotidiano a partir do extraordinário, compreendendo que é extraordinário entender a nossa existência, que o dia a dia é extraordinário, que o básico é extraordinário, que acordar e respirar, estar aqui vivos nesse momento, nesse tempo, é extraordinário. Poder estar aqui é fantástico. Então, acho que a reflexão para nós hoje, né, sobre o nosso propósito, sobre essa descoberta do nosso chamado de alma, é interiorizar. Buscar ferramentas, sim, sabedoria, conhecimento, diversas terapias que existem para que nos indique caminhos para buscar o nosso propósito, para que sim, uma vez que a gente compreende o que viemos fazer, partes desse caminho, a gente sabe para onde ir, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, que a gente possa, sim, localizar quais caminhos seguir. E dentro disso, com amorosidade, com fé, com compaixão, que a gente no nosso dia a dia tenha a certeza de que estamos fazendo o que deve ser feito, de que estamos abertos aos sinais do universo, nos conectar com a espiritualidade, abrir o nosso coração também para os nossos irmãos estelares que estão muito presentes aqui hoje. E a partir das meditações, do mantra Kyo-Shue, do mantra Om Harion, que é o mantra da compaixão. Então, Om Harion, você também, assim como o mantra Kyo-Shue, pode fazer e fomentar a compaixão aí no teu ser. A partir das práticas espirituais, estar conectados com o que é mais importante, a nossa essência divina, essa conexão espiritual. E a partir daí, muitas portas se abrem, muitas respostas chegam de lugares que a gente nem espera. Mas a gente precisa abrir o nosso coração, olhar para dentro, silenciar o externo para ouvir o nosso interior. E uma vez que nós ouvimos o interior, já que somos uma centelha divina, nós conseguimos sim ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração. E aí todas as respostas, todas as nossas angústias, elas são respondidas. Porque nós estamos ouvindo o que é mais sagrado, ouvindo a nossa essência, a nossa alma, e a partir dela, o divino, o espiritual se conecta conosco. Então, deixo aqui essa mensagem, né? Silencie o externo. Ouça a sua voz interior. Coloque isso em prática nos próximos dias, né? 10 minutinhos que você possa silenciar o seu mundo exterior para ouvir o seu interior. E cada vez que você fizer isso, você vai estar mais próxima da tua resposta, do teu caminho, do teu propósito. E a sua alma vai automaticamente, a nossa alma vai nos levando para onde nós devemos estar. Basta que estejamos conectados com ela, ouvindo essa sabedoria interior. Gratidão por esse momento. Pratique o mantra Kyo-Shue, o mantra Om Harion, se você está em busca de saber o seu lugar no mundo, conecte-se com a sua espiritualidade, faça as suas práticas, exerça o amor incondicional, a humildade, busque esse caminho de iluminação interior. Uma vez que nós iluminamos dentro do nosso ser, automaticamente essa luz vai iluminar o próximo e nós vamos conseguir iluminar muitas pessoas com o nosso brilho e tornar, né, o nosso ambiente, a partir de nós, nossa família, nosso bairro, nossa cidade, o mundo, o planeta, um lugar melhor. Gratidão.